Nós estamos vivendo no período com o maior número de divórcios da história. E para algumas pessoas é até agradável ouvir isso. Porque para elas isso significa que as pessoas, principalmente nós mulheres, não estamos aceitando qualquer tipo de homem na nossa vida. Mas será que o motivo é só esse mesmo? Se você clicou nesse vídeo é porque, ao contrário das outras pessoas, você quer viver um relacionamento que dure no tempo. Mas será que existe um jeito de fazer isso ainda hoje? O meu nome é Juliana e eu estou me especializando em feminilidade para ajudar mulheres a se desenvolver e não precisar perder a sua família nesse processo. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe assuntos super importantes que fizeram eu mudar totalmente a minha percepção de relacionamento saudável e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você também. E depois de te explicar todos esses assuntos, eu ainda vou te propor para fazer um exercício baseado na sua experiência. O primeiro ponto é achar que mulheres e homens são iguais e podem fazer as mesmas coisas. Biologicamente falando, isso não é verdade. Mulheres e homens têm a fisiologia totalmente diferente e por isso têm necessidades e habilidades diferentes. E falando sobre o que normalmente são os homens que fazem, mas as mulheres estão batendo nessa tecla de começar a fazer, é pagar conta, pegar peso sozinha, tomar decisões pela família. E uma mulher pode fazer essas coisas? Poder fazer, até pode. Mas será que isso é sábio? Inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não misturar ele dentro da salada de frutas. Muitas vezes hoje as mulheres estão pegando o que os homens faziam e a verdade é que os homens não estão pegando o que nós mulheres fazemos. Por exemplo, o seu marido, o seu parceiro, nunca vai poder te substituir na hora do parto. Ele nunca vai poder amamentar o seu filho com o leite materno. E por muitas vezes, por mais que o pai seja presente e muito paciente, o filho só quer ser acolhido pela mãe. O segundo ponto é que você pode estar tendo as referências de casais errados. Já tem um tempo que isso aconteceu, mas uma pessoa da mídia, ela foi traída e abandonada doente. Embora isso não seja culpa dela, quem será que foi o tipo de parceiro que ela escolheu? Será que o homem que tem como objetivo proteger, prover e liderar a sua esposa e a sua família, ele tomaria esse tipo de decisão numa situação tão delicada como essa? Um homem que tem princípios cristãos e não só que imita ser cristão, mas que realmente aplica o que a Bíblia diz, com certeza não faria isso. Mas o que hoje acontece é que muitas mulheres que têm condição de prover a si mesma, elas procuram maridos ou companheiros que tenham mais características de filho. E esses homens imaturos e egoístas não consideram elas como responsabilidade dele, física e emocionalmente. O terceiro ponto é achar normal a visão de hoje como uma generalização de todos os homens. Relacionamentos tóxicos e abusivos existem? Sim. E nessa situação, a mulher precisa se fortalecer e no meu vídeo sobre ciúmes, eu vou falar sobre alguns passos que a mulher que está nessa situação, ela pode fazer e também precisa de rede de apoio. Mas se você está dentro de um relacionamento saudável e você tem a intenção de construir uma família, se você quer um relacionamento de longo prazo com a pessoa que você está agora e continua nutrindo dentro de você essa ideia de falar mal do parceiro, e acha engraçado quando as pessoas falam que o homem, quando faz um monte de coisas, não faz mais do que o mínimo. Quando eu ainda usava Instagram, eu vi uma trend dessa. Teve uma outra também falando que para ela poder sair, ela tinha que fazer 1001 coisas, ligar para a sogra, organizar fruta, fazer um monte de coisa, não sei o que, e quando o marido queria sair, era só falar, tô saindo. Vamos falar primeiro dessa questão de que homem que faz o papel dele só tá fazendo o mínimo. Hoje, como mãe, a gente está estudando muito sobre a educação saudável. E quando o seu filho, ele faz alguma coisa dentro da educação saudável, respeitosa, que você ouve a criança, que você ensina para ela sobre os sentimentos dela, será que quando o seu filho faz coisas boas, você vai lá e fala para ele, não está fazendo mais do que a sua obrigação? Será que com a educação das crianças é assim que funciona? Porque quem que se sente motivado a fazer mais por uma pessoa
que não agradece e nem reconhece o que você já faz. Agora, falando dessa questão de deixar o filho com o pai ser uma dificuldade enorme, aqui em casa não funciona desse jeito, não. Eu faço depilação às vezes 2 vezes por mês. E o meu marido, além de organizar, como ele trabalha por conta própria, além de se organizar para poder me levar a maioria das vezes, ele ainda fica com o nosso filho. Agora, se o seu parceiro não te apoia nisso, o que você pode fazer é conversar e expressar que é uma necessidade para você. Que nós mulheres temos essa necessidade de nos cuidar, de cuidar de cabelo, cuidar de unha, fazer depilação. Tudo é uma questão de conversa e não de exposição. E ter a confiança de deixar o filho com o pai é o mínimo, porque o seu filho não escolhe o pai dele, mas você sim. O quarto ponto é sobre viver uma grande disputa. Uma amiga minha esses dias estava falando assim no meio de todo mundo que ela faz muito mais do que o marido, que mulher trabalha 24 horas por dia. E nesse ponto eu concordo. Mas qual é a necessidade de falar desse assunto no meio de uma roda de amigas fazendo essa exposição? Hoje essa questão de expor o marido, de falar mal dele, viver como se fosse uma grande disputa, quem faz mais, quem faz menos, parece que ficou normal. Mas se muitas mulheres soubessem o quanto que isso é negativo, ficar desmerecendo o outro na frente de outras pessoas é ruim para o relacionamento, com certeza elas não fariam. Pensando de uma forma lógica, quem de nós que gosta de se sentir inferiorizado? Então, qual é a necessidade de tentar resolver isso desse jeito? Se todas as mulheres soubessem o poder que as suas palavras têm para motivar o parceiro, elas não fariam o oposto, falando mal e cobrando o que falta, e sim aprendendo a pedir com sabedoria. E um dos maiores motivos para isso estar acontecendo é o quinto ponto. Você pode estar comprando brigas que não são suas. Como eu falei, relacionamento abusivo existe. Homens com traços narcisistas, egoístas, existem sim. E quando a pessoa está nessa situação, ela precisa de ajuda. Mas se o seu parceiro não demonstra esses alertas e você continua escutando essas generalizações de macho escroto, hétero top, que homem é tudo assim mesmo, inconscientemente você acaba assimilando isso a ele também. Não sei se você já teve essa experiência de planejar comprar um modelo específico de carro. Aqui, antes da gente comprar o nosso, a gente fez isso. E o que acontece quando você sai na rua? Tudo que você mais vê é o modelo daquele carro. Aí você fala, Deus é um sinal, Deus? Mas na verdade é que você está focando naquele modelo de carro. Então você vai ver mais daquilo. E a grande verdade é que hoje, por mais que a gente se esforce em construir um relacionamento saudável, tanto nós mulheres não vamos ser perfeitas, nem os nossos parceiros. E quando isso acontecer, o que vai estar lá no teu subconsciente para você lembrar? Macho escroto, hétero top, homem não presta, é tudo assim, tá fazendo besteira escondido. Agora eu te pergunto, quem disse que você precisa acompanhar a programação de canal aberto? E calma que eu não sou maluca, eu não vou falar para você jogar sua televisão fora. Eu tenho 2 aqui em casa, pode ficar tranquila. Quem disse que você precisa acordar já ligando a televisão para poder assistir tragédia e violência? O que eu quero te dizer é que a mídia já entendeu que essas pautas, elas estão quentes, então isso prende a audiência. E o que eles fazem? Eles ganham ponto de audiência, nem que seja explorando as tragédias da vida dos outros. E eles também sabem dramatizar isso muito bem dentro das novelas. Eu não tô te falando para você ser uma alienada, para você não assistir nada, mas o que eu quero te dizer é que você pode alimentar a sua mente com conteúdos melhores. Até porque as coisas que a gente precisa saber e que a gente pode fazer alguma coisa, com certeza vai chegar até nós. Um exemplo disso foi o Rio Grande do Sul. Todas nós tivemos a oportunidade de contribuir de alguma forma, tanto por instituição religiosa, como por instituição de caridade ou por alguma influência que você confiasse. Então, quando a gente puder fazer a nossa parte, pode ter certeza, a gente vai saber. Mas hoje a gente tem uma oportunidade que na época das nossas avós, da nossa mãe, não tinha,
que é poder escolher o que a gente vai assistir. Eu mesma amo assistir filme, amo assistir série, mas eu não assisto todo tipo de filme e todo tipo de série. Programação de canal aberto, então, eu nunca mais assisti. A minha primeira hora do dia, em vez de ligar a televisão para assistir tragédia, eu prefiro fortalecer a minha espiritualidade. Você já ouviu falar que nós somos a média das pessoas que a gente convive? E no dia a dia, a gente acaba esquecendo que os meios eletrônicos eles são uma forma de contato, eles estão dentro da nossa casa. A verdade é que a gente não pode escolher se vai ou não ser influenciado. A gente sempre vai ser influenciado pelo nosso meio, mas a gente hoje pode escolher quem vai nos influenciar. E antes de eu te falar do exercício que eu quero te propor, você já deve saber que eu não tenho rede social para fazer divulgação do canal em outros lugares. E como tá no começo, o YouTube ainda demora assim para entender. Então, se você pegar esse vídeo e mandar para uma amiga que você acha que pode se interessar por esse assunto, vão ser 3 segundos para você, mas para mim vai ajudar muito. E o exercício que eu tenho para te propor é para você puxar na sua memória alguma referência de casal que você conviveu de uma certa forma, não precisa ter sido dentro da sua casa, porque eu também não tive, mas que foi saudável. Eu mesmo vindo de um lar assim de pais separados, puxando pela memória, eu tive boas referências de casais próximos a mim que eu reparava que tinham relacionamentos saudáveis. Agora o que eu quero te perguntar é como que essa mulher se comportava. Ela era desleixada, ela falava mal do marido, ela fazia as pessoas desrespeitarem ele, falando mal assim em rodinha, levantando questão que era para ser resolvida em casa e com certeza também não colocava nada na internet porque nessa época não existia. Mas será que ela colocaria se tivesse essa oportunidade? E esse homem, como que ele tratava ela? Como que você via que ele lidava com essa esposa? O que eu quero que você procure são referências de casais melhores, porque eu acredito que todos nós temos, como eu falei, por mais que não fosse dentro da nossa casa, mas a gente tem ali alguém próximo, ou da família, ou de um convívio religioso, que você observava que aquele casal se dava bem. Porque para mudar essa crença de que os relacionamentos antigos eram ruins, a gente precisa buscar essas boas referências. E o mais importante é que para saber em quem a gente vai se inspirar, a gente precisa olhar os resultados que essa pessoa tem. É praticamente impossível querer copiar as atitudes das mulheres que pulam de relacionamentos em relacionamentos e querer que o nosso relacionamento dure para sempre. Se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa aprender a como fazer isso e parar de se inspirar em casais que são disfuncionais e que a mídia quer que a gente engula como casal perfeito. Você confia em receber conselhos sobre finanças de uma pessoa que não sabe lidar nem com o próprio dinheiro? Qual que é a lógica de fazer isso em relacionamentos? Relacionamentos saudáveis precisam de equilíbrio. Não é sobre um fazer muito e o outro se acomodar. É sobre a gente entender que pode fazer tudo sozinha. A gente tem essa capacidade, mas escolher dividir as cargas da vida com alguém que vale a pena. E uma frase que eu queria que você pensasse é: não passe a vida tentando provar para uma pessoa que você ama que você não precisa dele, porque talvez um dia ele acredite e vá embora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo. Também pode deixar a sugestão de vídeo que eu vou ler com todo carinho. Nesse vídeo aqui eu falei como você pode ter uma comunicação saudável dentro do seu relacionamento. E nesse vídeo aqui eu falei sobre qual é a masculinidade que a gente precisa procurar e incentivar no nosso parceiro. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! É isso? Mas, não falo meu sobrenome, mas teve... Tá certo.